Eis a palavra do Senhor, João 3:8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou eu hei de ler uma outra versão. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Feche seus olhos junto comigo, em nome de Jesus. Senhor, fale aos nossos corações, ministre a Tua palavra, ministre a Tua revelação sobre nós. Que hoje seja uma palavra, Pai, que possa linkar aquilo que o Senhor tem para colocar em nossos corações. Que possamos estar atentos, Senhor, à manifestação do Teu Espírito, Pai. E que em nome de Jesus, de uma maneira poderosa, possamos sair daqui, Senhor, certos de que o vento de Deus vem e nós vamos desfrutar disso, experimentar isso, Senhor. Queremos dar um passo além da nossa experiência com Deus, queremos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós e cremos, Senhor, de uma forma poderosa que o Senhor tem grandes coisas a fazer para com a nossa igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Todo mundo diz amém, amém. Pode se assentar. O que seria o vento de Deus? Eu começo, na verdade, entrando nessa pergunta. Belo, por favor, liga lá. O que seria o vento de Deus? O que seria isso? Eu quero mostrar para vocês algo interessante. A primeira coisa que eu preciso que você compreenda comigo é que tudo está debaixo da ordem de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Se você abrir comigo Salmo 148, verso de número 8, ali é um momento em que o salmista vai expor que tudo está debaixo da ordenança do Senhor. Salmo 148, verso 8, a igreja ali é bem alto, o que diz? O fogo... O vento tempestuoso escuta a sua palavra. Aqui o vento é traduzido como ruar. Repita comigo, ruar. É o vento, no hebraico traduzido como ruar. E é interessante porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o vento na tradução hebraica e no grego, o termo vento pode ser traduzido por espírito. No hebraico, como já lemos, ruá, e no Novo Testamento, no grego, é pneuma. Logo, vento e sopro são símbolos do Espírito de Deus na Bíblia. E Jó capítulo de número 33, verso 4, Jó vai dizer algo fascinante. Então aqui eu apresento na perspectiva do hebraico. Veja, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá o que? Vida. Aqui o Espírito no hebraico traduzido como ruá, logo pode ser lido: o vento de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá o que? Vida. João capítulo de número 20, verso 22, agora vamos ler o pneuma. Veja, João 20, verso 22, diz o seguinte: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o que? O Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo está traduzido no grego como pneuma. Logo, é como se Jesus dissesse sobre eles o seguinte: olha, agora vocês vão receber o Espírito Santo e ele assopra. Esse é o momento de vocês receberem o vento de Deus. O vento de Deus. E o que é o vento de Deus? É o Espírito Santo de Deus. E é fascinante porque nesse exato momento, se tem alguém que poderia dar uma aula sobre isso, Pedro, esse se chama Nicodemos. Nicodemos poderia citar muitos mais textos em que ele vai mencionar o que seguiria o vento, aonde se cabe melhor a palavra, a tradução. Ele é um professor, ele é um mestre, ele conhece, ele sabe o melhor texto, os exemplos, explicaria muito melhor do que qualquer um aqui. Nicodemos é essa pessoa. Mas saber sobre o vento é o mesmo que conhecê-lo intimamente? Não. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Ele sabia muito sobre o vento. Ele sabe de todos os textos de cor. Mas ele não conhecia o vento. E quem não conhece o vento de Deus acha que todo vento é o vento de Deus. Isso é um erro crucial.
A Bíblia conta para nós em Marcos capítulo 4, que Jesus estava no barco, e em um determinado momento vem um vento muito forte, e ali os discípulos desesperados acordam Jesus, dizendo: Jesus, nós vamos morrer aqui, o Senhor precisa fazer alguma coisa. E a Bíblia conta para nós lá no verso de 39, que Jesus se levanta, e ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, ou como diz ali, calmaria. Na tradução do grego, tanto no Evangelho de Mateus, como no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas, a palavra vento ali já não é mais pneuma, não é mais o vento do Espírito, e sim traduzido como anemos, que é o que? Um vento contrário. Sabe aquelas imagens de que você vê em desenhos, que vê uma tempestade e a pessoa está tentando ir contrário ao vento, ele te empurra para trás? É esse tipo de vento, é uma rajada de vento contrário. Então, nem todo vento é o vento de Deus, e aqui nós estamos vendo isso. Nem todo vento é o vento de Deus, mas todo vento contrário está sobre a permissão de Deus, porque naquele momento veio um vento contrário por permissão de Deus. Jesus se coloca de pé e ele fala ao vento, não como um vento contrário, mas como o vento de Deus. O vento que Jesus diz para Nicodemos em João 3:8, é o pneuma, não é um vento anemos, que é um vento que vem como rajada contrária, não, é o vento do Espírito. É aquele vento que quando Elias estava no monte, ele veio como uma voz suave. É o vento em que a voz de Deus vem vindo junto. Deixa eu só fazer uma parêntese. Depois que nós fizemos a atividade das crianças, uma delas tocou em algum botão que eu não sei mexer, então a luz vai mudar de azul, depois vai para verde, eu não estou sabendo controlar isso direito. Então, Carlos, se alguém puder, Michele, fica ali para mim, se daqui a pouco vai para o verde, vai para o rosa, vai para o vermelho, aí misericórdia, e aí vai ficar confuso. Se deixar, põe no 1, por favor. Aí, infelizmente, peço perdão, ainda tem que descobrir como que funciona isso. Mas veja bem, o vento em que nós estamos encontrando aqui é o vento em que Jesus ele está se colocando como o vento do Espírito. E quando Jesus ele vai para o deserto, a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para lá. Vocês se lembram disso? Agora, qual tradução é colocada ali? Carlão, Lucas capítulo de número 4, verso 1, diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E na tradução do grego, o Espírito é pneuma aqui. Então o vento de Deus o levou para o deserto. Há uma ilustração que eu acho que vai facilitar a nossa vida, porque nós estamos falando de que há dentro de nós o vento de Deus que nos leva em direção a avançar contra os ventos contrários, que também é permissão de Deus. Assim como foi permissão de Deus que o vento levou Jesus para o deserto, onde Jesus estaria vencendo Satanás, sendo ali colocado em prova, em teste, ali o vento de Deus direcionou Jesus. Nós precisamos compreender que há dentro de nós o vento de Deus, e que é contrário a nós o vento anemos, que é um vento contrário a tudo aquilo que nós estamos fazendo. E aí eu acho que eu já fiz essa ilustração com os irmãos, eu não sei se vocês vão se lembrar da vaca e do búfalo, que diz o seguinte, que as vacas, ao sentirem que vem uma tempestade, um furacão, um anemos, se aproxima, um vento contrário se aproxima, elas toma a seguinte decisão: vou fugir. Vem o vento contrário, o que eu irei fazer? Eu vou fugir. E nessa constância de fugir, se gasta energia, se gasta tudo, e o vento acaba chegando até a vaca. E aí se molha mais, aí é uma tristeza, algumas até voam, como dizem alguns filmes. A vaca vai indo no furacão e só Jesus na causa. Mas o búfalo faz diferente. O búfalo, quando vê que tem um anemos contrário, um vento, um furacão vindo em direção a ele, ele vai contra a tempestade, ele vai em direção à tempestade, ele enfrenta, ele desafia, porque ele não foge, ele enfrenta, porque há um determinado momento em que, se ele passar por ela, ele se molha menos. Se ele enfrentar, o esforço vai ser somente naquele momento.
Porque na hora que o vento vir, a vaca corre, ela correu tanto que na hora que vier, puf, é uma desgraça que só. Mas o búfalo não, ele vai à frente, ele enfrenta, ele desafia, ele vai contra o vento. E quando passa a tempestade, Estela, ele está firme e forte. Porque ele usou a energia dele, a força dele, no momento determinado, específico, e enfrentou e passou pela tempestade. Nós precisamos entender uma coisa, é que por sermos cristãos, sabemos que virá ventos contrários, desertos, furacão, mas nós temos que lembrar que nós temos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Há o sopro de Deus dentro de cada um de nós. E fugir é uma opção, mas para nós que cremos em Jesus não pode ser uma opção. Nós somos aqueles que enfrentamos problemas. Você crê nisso? Nós somos aqueles que enfrentamos os problemas, nós avançamos, nós não temos medos, nós somos homens e mulheres impulsionados pelo Espírito de Deus. Então quando Jesus estava ali dormindo, os discípulos desesperados, querendo correr contrário, viram que não tinham mais força, eles correm para Jesus e Jesus olha a tempestade e ele fala a ela, porque centro de Jesus, a fala dele, quando ele fala com autoridade, sai um sopro de autoridade, um sopro de Deus da boca de Cristo, a tal maneira que ele diz, cala-te e aquieta-te, e automaticamente a tempestade acaba, porque quem enfrenta vence. Quem enfrenta vence. Nós temos que colocar isso dentro do nosso coração. Cristo Jesus nos ensinou que nele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e nós não podemos fugir, nós temos que enfrentar. E Nicodemos, ouvindo Jesus falar sobre isso, sobre o vento de Deus, ele conhecia o vento contrário, o anemos, ele entendia o que significa o vento contrário diante das circunstâncias da vida, mas ele ainda não compreendia sobre o vento que Cristo estava falando. Ele ainda não teve o entendimento, ele ainda não compreendeu o que significava aquilo. E aí Jesus vai dizer para ele, olha, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde o que vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas ele não entende, ele não tem o menor entendimento do que Jesus acabara de revelar. Nós podemos ouvir o som do vento, nós podemos observar as ondulações do mato, ou talvez a própria árvore, nossa praça maravilhosa, e a gente vê o vento movendo as árvores, podemos ver as nuvens se movendo, a força do vento, nós podemos contemplar isso, mas a gente não sabe, e a gente não pode controlá-los, nós não podemos compreendê-lo. Talvez, e aí eu faço de forma irônica, talvez aquilo que a antiga presidente disse sobre o vento, de poder catar o vento e segurá-lo, talvez seria uma coisa incrível se pudesse de fato acontecer. Se a gente pudesse realmente prender o vento, seria incrível. Você já imaginou você ter o Espírito Santo ali todo dia, na hora que você quer, na hora que você decide desfrutá-lo? Seria incrível, mas não é assim que funciona. O vento não pode se prender, é algo que vai além, é algo que a gente não consegue entender, é algo que desafia o nosso entendimento. Nós ouvimos o som e às vezes é incrível. Em Porto Real, na cidade anterior, eu me lembro que quando as nuvens estavam escuras, uma das coisas que eu achava fascinante quando via uma chuva, e era muito intenso, era ouvir o som que vinha pela janela, parecia um assovio. Aquilo para mim era sensacional, eu tinha prazer naquilo. E eu deitado, ouvi aquele som, eu falei, cara, parece que vem uma voz falando contigo, uma coisa assim, é fascinante, né? Quem já teve essa oportunidade de ouvir aquele som, nossa, eu acho aquilo arrepia. Para alguns dá até medo, né? A janela começa a tremer, o negócio começa a ficar tenso. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, existe um vento que você não consegue ver, você consegue até ouvir o som, mas você não consegue discernir para onde vai, como vai ser feito. É algo que falta em você.
Falta o pneuma, o vento do Espírito, falta algo em você, é algo que você não compreende, é invisível, mas ao mesmo tempo é poderoso. Ao mesmo tempo o vento do Espírito não se explica, mas se testemunha, e quando ele está em movimento é impossível você não desfrutar ou não perceber isso. De uma tal maneira que Nicodemos está ali diante de Jesus por uma única questão: ele testemunhou, ele ouviu falar de que quando Jesus entrava numa cidade, parece que viu um sopro de Deus sobre ele de uma tal maneira que milagres aconteciam, pessoas eram libertadas de demônios, pessoas eram curadas emocionalmente, pessoas aprendiam coisas que eles nunca imaginaram entender com tanta clareza. Parece que onde Jesus vinha um sopro, um vento de Deus que mudava tudo. E Nicodemos criou uma curiosidade: eu quero entender o que é isso, porque eu estudei a minha vida inteira sobre o vento de Deus, mas eu nunca vivenciei isso. E é isso que motiva Nicodemos chegar até Jesus. A Bíblia conta para nós que Nicodemos se depara com esse vento e ele quer ir lá para entender isso. Veja, Nicodemos é um PhD, é um crânio sobre o vento de Deus. Só que Jesus tinha intimidade com esse vento. Nicodemos tinha o conhecimento do ruar, do vento de Deus, do sopro do Espírito, mas Jesus acessava esse vento. Nicodemos, ele foi atraído pelo Espírito, ele foi atraído quando ele ouvia os testemunhos de que Jesus fazia. Ele chegou a Jesus atraído pelo Espírito, e Jesus foi usado pelo Espírito. Há uma grande diferença entre conhecer e experimentar, em conhecer e vivenciar. Nicodemos sabia muito, mas Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, te falta algo. E de uma forma tão linda, Nicodemos vai dizer lá em João 3, verso 2: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eu sei que tudo que eu estudei, eu sei muito sobre isso, mas eu nunca experimentei isso. Mas eu vejo que você tem isso em abundância, aonde você pisa, com quem você fala, pessoas são curadas. Eu sei que você tem esse vento, eu sei disso, e eu quero isso também. Quem é o louco que vai dizer que você não tem o vento de Deus? Olha o que você faz, olha o que acontece. Todo lugar é comum até você passar por ele, tudo muda. Nós viemos aqui porque nós queremos ouvir você. Me explica como funciona isso, porque eu estudei, mas eu nunca experimentei. Eu vi homens na Bíblia, no Antigo Testamento, cheio do sopro de Deus. Posso lembrar Caleb, eu posso lembrar Davi, eu posso lembrar os homens na fornalha ardente. Quantos homens, Davi, meu Deus, que foram usados pelo vento de Deus, mas em nenhum momento eu vivenciei isso nesses últimos dias. Ninguém nunca chegou para mim e me mostrou clareza na hora de falar. Eu reconheço, Jesus, que você tem um Espírito de Deus. Jesus olha para Nicodemos e provoca ele, dizendo: Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Talvez você não compreendeu, talvez você não compreenda o que eu digo agora, mas você precisa do segundo nascimento. Você precisa nascer nas águas e depois nascer no Espírito. É isso que te falta. E automaticamente Jesus provoca ele, porque ele se lembra de Ezequiel capítulo 37, em que a um determinado momento o profeta começa a falar, e ali os ossos começam a se juntar nos vales de ossos secos. Ezequiel 37 verso 8 diz que Ezequiel testemunhando: e olhei, e eis que viram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o quê?
espírito. Não havia neles o quê? Espírito. Aqui, ruar, o vento. Não tinha sobre eles o vento. Verso adiante, ainda vai dizer o seguinte: então ele, Deus, me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao vento. Ó filho do homem, profetiza e diz ao Espírito de Deus: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Espírito Santo de Deus, eu declaro e profetizo nesse lugar como ordenança do Senhor: vem dos 4 ventos e traz vida para a sua igreja. É isso. Ele está dizendo: olha, tem osso, eles estão formados, mas eles não respiram. E é o que Jesus está dizendo: Nicodemos, você é como esses ossos aí. Você tem a pele, você tem um corpo formado, mas você não tem o vento do Espírito. É isso que te falta. Você é um bom conhecedor, mas lhe falta o vento do Espírito. Eu acho desse texto ali, gente, porque esse texto ele mexe com algumas questões da nossa existência. Algo te falta. Algo te falta. Nicodemos, você está incompleto. Você lê, você compreende, mas você sente em você mesmo que algo não está completo. De uma tal maneira que você está aqui na minha frente para dizer isso. Você vir aqui e dizer: Senhor, eu conheço que você é o Filho de Deus. É que você está dizendo: me falta algo e eu quero buscar em você, eu preciso disso. Eu preciso sentir essa confirmação. Eu preciso ouvir a tua voz. E hoje à noite nós vamos falar sobre isso, sobre a voz que vem no vento. Mas ouça, Nicodemos está ali diante de Jesus dizendo: eu sinto que falta algo em mim. Aprenda uma coisa, irmãos, em nome de Jesus, que esse texto mexe comigo. É bem provável que Nicodemos não entendeu nem o primeiro nascimento, que era o da água, o que dirá do Espírito, né? Mas talvez você me diga: pastor, calma aí, mas eu me batizei, eu me converti, entrei na igreja, eu fiz ali o meu batismo, eu nasci da água, eu também tenho o Espírito. Tem o segundo nascimento, que é o nascimento do Espírito. E tem uma coisa, irmãos, que eu quero deixar claro para vocês, que eu não falo como um conhecedor, eu falo como um que foi muito cabeça dura e depois me converti. Falo como alguém que antes lia e não compreendia, mas depois de muito tempo, 18 anos como que eu aceitei Jesus, 18 anos. Eu me lembro quando aceitei Jesus, mas eu me lembro fortemente quando eu tive meu segundo nascimento, porque eu aceitei Jesus, fui pela água, mas depois de muito tempo, depois de muitas crises, eu falei: eu preciso de alguma coisa que me falta. Quero o segundo nascimento. Quero o nascimento do Espírito Santo de Deus. Sabe aquela sensação de quando você lê a Bíblia e você começa a sentir algo diferente? Parece que alguma coisa incendeia o teu coração. Ou quando você ouve uma canção e você começa a chorar em prantos e você não sabe o que está acontecendo. Eu me lembro uma vez quando eu era adolescente, quando estavam falando sobre, era um retiro, tinha mais de 800 juvenis, e eu me lembro que eu era muito rebelde. Eu ficava lá no final, do lado do galão de água. Não era nem na frente, nem no meio, nem atrás, era do lado do galão, que era quase lá fora. E eu me lembro que lá no altar um pastor, que inclusive é o pastor ajudante lá no Jardim Botânico, ele disse no altar que Deus estava chamando pessoas para o ministério pastoral. E eu lá atrás disse: sai fora. Eu não, estou fora, quero isso para mim não. E eu me lembro que eu comecei a ouvir aquelas palavras, e já tinha ouvido outras confirmações de Deus a meu respeito, mas quando aquelas palavras foram ditas, eu comecei a chorar incontrolavelmente. Não sabia porque eu estava chorando. Foi algo que foi fora do meu corpo. Eu não entendia nada. Falei: o que está acontecendo? Eu não tenho controle sobre nada. Que foi dito me emocionou. Eu não lembrei de um filme romântico, misericórdia. Não lembrei de nada. Não perdi ninguém para estar chorando em prantos assim desesperadamente. Eu me lembro que eu fiquei com tanta vergonha, porque eu não sabia lidar com aquilo, que eu saí correndo, fui para o banheiro e me tranquei. Falei: para de chorar, misericórdia. Batia no meu rosto porque eu não sabia o que estava acontecendo. Foi algo incontrolável.
Qual é a última vez que a gente chegou e orou e a gente sentiu uma paz que excede o Espírito Santo? Qual a última vez que você veio para a igreja com o sentimento de que parecia que o Flamengo tinha ganhado de 7-0? Qual a última vez que você veio para a igreja e você falou assim: meu Deus, eu estou sentindo a maior alegria do mundo, parece que eu ganhei na Mega Sena, não sei. Qual a última vez que você falou: não, agora é meu momento de ler a Bíblia, e você sentiu uma paz, até o pássaro passou na tua janela e você está encantado, alguma coisa está acontecendo. É o que Nicodemos está dizendo: Senhor, me falta isso, me falta a sensação de que ao aceitar Jesus, tem uma paz que excede a todo entendimento que me toma por inteiro. E a verdade, irmãos, é que eu guerreei durante muito tempo, porque eu olhava pessoas no espírito e eu falava assim: ah, isso aí está fora de si. Pessoas que caem, nossa, isso aí deve ser um controle psicológico, alguma arte que é feita. Eu não entendia isso, e porque eu não caía, porque eu não recebia, eu ainda criticava mais ainda, porque já que eu não passava por isso, eu dizia que o outro que estava, sei lá, com problema, né? Era assim, Simone, esse era meu pensamento. E pegava texto bíblico e tentava dar um jeito e englobar, e as pessoas olhavam para mim e falavam: Fernando, quando você experimentar, você vai entender. E aí eu me sentia mais irritado ainda, porque eu nunca experimentei e eu queria dizer que a pessoa estava errada. E era isso, defendi isso a ferro e fogo. A Bíblia vai dizer que nós precisamos transformar a nossa mente. E a verdade, irmãos, é que eu tinha uma mente em Deus, mas o meu coração não estava entregue ao Espírito. Muitos de nós podemos ser anos e anos de igreja e dizemos: não, minha mente está em Deus, mas o coração está entregue ao Espírito. E o coração entregue ao Espírito é entender que tem coisas que não dá para ser descrito, não dá para explicar. Tem como explicar uma sarça ardente, tem como explicar fornalha, não tem como explicar um Moisés olhar uma coisa que ele fala: gente, isso aqui nem a ciência explica isso. É algo que só quem vê compreende, é uma coisa surreal. Tem coisas que não dá para entender, não dá para entender. E o que Nicodemos estava vendo é que realmente o vento de Deus não sumiu. Agora o vento de Deus vem com força na vida de Jesus. Eu preciso compreender como funciona isso. E sabe, amados, a verdade é que eu aprendi uma coisa só depois que eu nasci do Espírito. É que a pessoa que é nascida do Espírito não pode ser controlada nem entendida por pessoas que experimentam somente o primeiro nascimento. Essa era a minha dificuldade, Simone. Eu tinha o primeiro nascimento, mas eu não tinha o segundo. Até uma vez que eu me lembro que um irmão de uma igreja chegou para conversar comigo, já era pastor, e aí ele teve uma experiência muito forte. Ele não era da nossa igreja e era vizinho e tudo mais, veio conversar comigo. Eu falei: pastor, aconteceu uma coisa que posso compartilhar contigo? Pode. E ele começou a falar da experiência que ele teve. Eu falei: nossa, que experiência marcante. E ele fez a seguinte pergunta: pastor, o senhor é nascido do Espírito? E eu, como sem vergonha na época, fiquei com vergonha de dizer que não. Eu menti. Sou. Era nada. Sou. Então o senhor sabe o que eu estou dizendo? Sei. Não sabia nada. Eu não sabia, Estela. Menti para não ficar mal. Falei: como é que eu, um pastor, não sei o que é isso? Como é que eu não sei explicar isso? E aquela fala daquele homem mexeu tanto comigo que eu falei: Senhor, eu preciso me converter. Eu preciso de experiência. E eu comecei a orar incansavelmente, dizendo: Espírito Santo, se você existe, se o que eu leio na Bíblia é um fato, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu comecei a orar de uma tal maneira que eu comecei a ter experiências de sonhos, de visão. Deus começou a me dar entendimento, discernimento, clareza. Eu tinha
comecei a ter tanto desejo para isso, que eu me lembro de momentos que eu andava na rua e o Espírito Santo falava assim, vai na casa do fulano, e eu parava, eu falei, meu Deus, de onde eu ouvi essa voz? Não tem ninguém do meu lado, e meu coração, eu falei, se é o Senhor, fale comigo mais uma vez. Eu continuava caminhando e Deus falou, vá na casa do fulano. Eu fui na casa do fulano, cheguei lá, eles estavam quase pegando uma arma, atirando na cara do outro, briga de casal, misericórdia, estavam separando, e ali eu fui colocado para falar de Deus para eles, e as coisas vão acontecendo, o Espírito Santo vai levando você, e você não entende, não dá para explicar. Você sabe o que é 2 da manhã, em um momento de oração? Eu me lembro que estava tendo uma vigília e Deus falou as seguintes coisas para mim, Fernando, vá para a entrada da igreja. E eu falei, tá bom. Fiquei lá na entrada, não tinha uma alma penada, uma alma, nenhum cachorro tinha. Eu falei, pô, devo estar meio maluco, não tem sentido, o que eu vou fazer aqui? E aí eu saí, aí o Espírito falou, volta para lá. E eu voltei para lá. Eu falei, Deus, o que você quer que eu faça aqui? Não tem ninguém aqui, eu tenho que voltar para a igreja. E do nada, me veio lá do outro lado, saindo na rua, um homem. E ele veio vindo, e Deus falou assim, se prepara. 2 da manhã, o homem vindo meio torto. Eu falei, vai dar problema aqui na igreja. E ele veio vindo, e ele chegou para mim e falou assim, você me dá R$2? Eu falei, você está drogado, né? Não, que é isso? Eu falei, você está drogado. E ali eu comecei a falar com ele, eu falei assim, eu posso orar por você? Foi uma das experiências mais incríveis. Comecei a orar, ele começou a se contorcer todo possesso. Comecei a orar por ele, e foi a minha primeira experiência de expulsar demônio. Eu não sabia nem como fazer, Carlão, uma cena tristeza. No final ele caiu no chão, peguei a Bíblia, botei em cima da barriga dele e falei assim, sai, misericórdia. Sabia, eu era novo de tudo, não entendia nada. Eu sabia de Bíblia, bom, mas do Espírito eu não entendia nada. E hoje, irmãos, eu fico pensando como deve ser chato, como deve ser um conflito intenso, você ter anos e anos de igreja e nunca ter experimentado algo sobrenatural. E como deve ser perturbador ainda você ter experimentado e dizer, foi só naquele momento. E há anos e anos, você se lembra de uma experiência lá atrás, virou um crente museu, só coisa antiga você se lembra, e não vivencia mais nada novo da presença do Senhor. Eu digo assim com todo respeito, deve ser difícil ir para a igreja sem nenhuma vontade. Deve ser difícil orar sem nenhuma vontade. É muito difícil. É ou não é? Levanta sua mão. É ou não é? Sim ou não? É difícil. É difícil. Por isso que meu processo de intimidade é, eu ouço uma canção, leio uma devocional, leio a Bíblia e medito sobre isso. E depois eu oro. Porque eu sei que tem dias que eu não tenho a menor vontade de ler, não tenho ânimo, mas a devocional vai falar comigo. Tem dias que eu nem quero ler nada, mas a canção vai acalmar o meu espírito. Então nesses 4 pontos, em algum momento, Deus, eu te peço, fale comigo, porque hoje o meu ânimo é 0, a menor vontade. Você já acordou assim, sem a menor vontade? Talvez por causa de alguma questão ao que está acontecendo ao seu redor, algum problema, alguma coisa, e você disse, Deus, eu te amo, mas eu estou com a menor vontade de ler. Mas é o que eu disse ao iniciar o culto, nós temos que cavar. Intimidade com Deus, você tem que cavar. Se firmar na rocha, temos que cavar. E sabe, irmãos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você sentiu o mover do Espírito Santo na sua vida? Qual foi a última vez que a sua casa sentiu o mover de Deus na sua vida? Qual a última vez que no seu trabalho o vento do Senhor te usou de uma tal maneira, o Espírito te usou de uma tal maneira, que as pessoas olharam para você e disseram, não, aqui está um crente, aqui está uma mulher de oração? Qual a última vez que o vento do Senhor se manifestou na sua vida? É interessante essa pergunta, e ela é perturbadora ao mesmo tempo, porque o que Nicodemos estava tentando compreender, discernir, é que existe o vento que ele estuda, e Jesus estava dizendo que existe um vento que você experimenta.
Nicodemos estava tentando entender o que era aquele vento, enquanto Jesus acessava aquele vento. Nicodemos sabia de tudo do vento, enquanto o vento usava Jesus. O Espírito Santo estava sobre Jesus. E eu creio em nome de Jesus, e essa é a minha oração, que nesse momento adiante que nós vamos percorrer agora, que o vento de Deus venha sobre nossas vidas, e a gente passe a ter experiência com Deus maravilhosa, que a nossa leitura não seja mais uma leitura comum, que a gente tenha prazer de orar, prazer de cantar, não importa como está o som, o que importa é o grito que sai sobre o meu coração, é o louvor que sai do meu coração. Por quê? Porque eu sinto o vento de Deus na minha vida. É isso, que o vento de Deus venha sobre nossas casas, que ele venha sobre a sua vida, porque quando o Espírito Santo de Deus vem, tudo muda, tudo muda. Mas você sabe que algumas pessoas têm medo, algumas pessoas não conseguem entender, e é o que Nicodemo está ali tentando compreender, ele não consegue entender. Mas eu quero fazer uma ilustração que eu já fiz uma vez na oração de segunda-feira. Pedro, você pode me ajudar? Vem cá rapidamente. Quem gosta de chocolate aí? Ah, meu Deus do céu, isso é bom, hein? Pedro, vem aqui do meu lado aqui, que você é um homem de Deus. Quem gosta de chocolate aí? Vou escolher uma mulher agora, cadê? Ione, vem cá, Ione, vem cá, Ione. Isso, fiz um som estranho. Vem cá, Ione, vem cá. Veja, isso, obrigado, Paulo, Pedro, Paulo, Pedro, são dois apóstolos, veja bem. Me desculpa, né, Wagner? São dois apóstolos. Veja bem, eu tenho aqui um chocolate maravilhoso. Mesmo sabor, ok? Mesmo sabor. Vou dar para o Pedro, eu vou dar para a Ione. A questão é o seguinte: você pode dizer para o pessoal qual é o sabor desse chocolate? Mas diga bem alto. Me arruma o microfone, vai falando. Macadâmia caramelizado. O negócio é bom. Ok, você já experimentou esse chocolate? Não? Você já experimentou, Pedro, esse chocolate? Esse não. Ótimo, melhor ainda. Esse aqui é o 3, só abaixa um pouquinho, senão vai dar microfonia. Agora é o seguinte: se eu perguntar para eles, quanto tem de... Vira rapidamente aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, eu vou perguntar para eles assim: Ione, você pode me dizer qual é a porcentagem de gordura saturada aí nesse chocolate? O que ela vai fazer? Ela vai virar a caixa e vai ler, sim ou não? Você pode dizer, pessoal, quanto que tem? Gordura saturada 24%. 24%. Pedro, quanto tem de gordura saturada? 5,3 gramas e 24%. 24%. Responderam a mesma coisa, sim ou não? É óbvio, porque o chocolate é o mesmo. Sim ou não? Tá. Pedro, você consegue imaginar como é que é o sabor disso? Você imagina? Mas você consegue imaginar como que ele é? Como que ele vai ser na sua boca? Você consegue imaginar o sabor? Porque eu particularmente não conheço chocolate, né? Minha esposa nunca me deu. Fica a dica, né? Nunca me deu. Mas veja bem, a questão é: você consegue imaginar como é que deve ser o sabor? Não? Abre aqui para mim, por favor. E eu quero que você, enquanto ele vai, cogita para nós como é que deve ser o sabor. Como é que você imagina enquanto ela vai abrindo? Qual a última vez que você comeu chocolate? Qual a última vez que você comeu chocolate? Opa, deixa eu ligar aqui, perdão. Desculpa. Pode falar. A última vez que eu comi foi... minha filha foi até Gramado e me trouxe uma caixinha de... Da glória, hein? Bom? Como é que derrete na boca? É suave. Suave. Maravilha, isso é bom, isso é bom. Agora Ione vai fazer o seguinte: como é que você imagina que é esse chocolate, o sabor dele na boca? Começando a dar água na boca. Ah, isso é bom, isso é bom. Água na boca. Eu tô achando que ele é muito gostoso. Come do seu chocolate. Desfruta ele e diz para nós como é que ele é.
o sabor. Muito bom. Mas como é que é o gosto? O que você está sentindo? Gosto de quê? Açúcar. Tem outros produtos que eu não identifico. Tá certo. Mas é diferente. É um sabor diferente que eu nunca tinha comido. Fala para ele como é que é o sabor. Como é que é a sensação? Gostosa. É uma sensação boa, né? Sim. O sabor. O gosto fica preso no paladar? Fica, tá no paladar, tá só desfrutando da Meu Deus. Pode comer mais, pode ir comendo. Ele não vai comer nem a gente, só você vai comendo. Agora o ponto é o seguinte, Pedrão, ela está dizendo algo mais profundo que não permite a você sentir, porque você não abriu ainda. Você leu todas as informações, mas você não saboreou. Você não saboreou. Você sabe qual é a coisa mais engraçada? Você sabe qual é engraçado? Quem está com a Bíblia na mão aí? Nós podemos achar o mesmo texto, nós podemos encontrar as mesmas palavras, mas sentir o Espírito Santo é diferente, porque tem gente que desfruta e tem gente que só fica na letra. É isso, é saborear, é desfrutar do que o Espírito Santo pode fazer. Pode deixar de comer, tá? Tô brincando, pode voltar, amadas. Aplauda os dois aí, amém? É de você, presente. Maravilha. Ó, separa pro seu marido, hein? Negócio é gente boa, separa para ele. Você está entendendo? A Bíblia é isso, a Bíblia está diante de nós, é o mesmo texto, são as mesmas histórias, nada muda, mas tem uma coisa que muda. Tem gente que só lê o que está aqui e nunca desfrutou. Nunca desfrutou. É Nicodemos, ele entende toda a embalagem, Pedro. Vai dizer tudo, ó, tem sabor disso, tem porcentagem disso, daquilo. Ele é um crânio, mas há uma diferença, porque quando a Ione come do chocolate, ela desfruta, ela vai dizer, Pedro, é muito mais do que está na embalagem, é muito mais do que está na embalagem. E tem gente que está a vida inteira, irmãos, só na embalagem, e até hoje nunca desfrutou do Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? 1 Coríntios capítulo de número 2, verso 14, Paulo vai dizer isso de uma forma simples. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, e não são capazes de compreendê-las, porque elas não são discernidas, porquanto elas são discernidas espiritualmente. O Pedro está ouvindo a Ione dizer que o chocolate é bom, mas porque ele ainda não desfrutou do Espírito, ele não aceita que a Ione diga que não tem esse tipo de sabor, porque ali está dizendo que tem aquilo sim. Mas a Ione diz, mas eu não estou experimentando isso, não estou sentindo isso. Eu estou sentindo mais acentuado esse sabor. Não, está escrito aqui, é isso aqui. Porque ele nunca desfrutou, ele nunca saboreou. E aí a Bíblia também vai dizer, ainda nesse texto, que eles não são capazes de compreendê-las, porque eles são discernidas espiritualmente. Amado, isso aqui é muito importante. Tem coisas que eu faço que talvez para vocês não tenham o menor sentido, né? Vocês se lembram? Eu fiz questão de mencionar isso. Vocês se lembram que quando a gente chegou 2 anos atrás, as cadeiras eram vermelhas? Vocês se lembram disso? E uma coisa que eu gostava na cadeira era o encosto. Muito bom. Era muito bom. Mas quando eu cheguei aqui, quando ainda tinha aquelas fitas, né? Por causa do Covid, eu senti o espaço abafado. Eu não me senti muito à vontade. Uma percepção que eu tive. Talvez vocês que já estavam há muito tempo não tiveram essa percepção, mas era algo que eu tinha. Eu sentia um cheiro estranho e um espaço muito apertado. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que se eu quisesse cumprir o que Ele tinha para cumprir, eu tinha que mudar isso o mais rápido possível. Qual a primeira coisa que nós fizemos no primeiro mês? Cadeira e a pintura. Você se lembra disso? Anos com uma cor meio amarelada, né? Mostarda, assim dizendo. Anos com aquelas cadeiras. A época, maravilhoso. Mas nós precisamos de um vento novo. Precisamos de uma mudança.
Precisamos abrir os nossos olhos e ver que há mudança acontecendo, e quando a gente muda, nós estamos abrindo o coração para aquilo que Deus tem para trazer para nós. Às vezes a gente não entende isso. Pastor, por que você mudou o carpete que era de uma cor e mudou para outra cor? Não é que eu quero escurecer a igreja, mas há quantos anos pessoas passaram nesse altar com o coração machucado e proferiram palavras duras? Quantas pessoas subiram nesse altar e muitos aqui se afastaram da igreja por um testemunho errôneo? Você entende o que eu digo, Marilane? Quantas vezes ouvimos palavras que doeram e às vezes a gente fala, mas o que a gente tem a ver com isso? Calma aí. Coisas foram ditas. E uma vez Deus revelou para uma irmã da igreja, que ela chegou a mim e disse: pastor, Deus falou que nós precisamos fazer mudanças. E você tem que mudar esse carpete, tem que mudar esse altar, precisa mudar isso. Talvez para alguns isso não tenha o menor sentido. Talvez esteja ligado à estética, Carlão, e até eu entendo isso para você, mas nada está ligado à estética, são coisas espirituais. Coisas espirituais. E é isso que nós precisamos compreender, que Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu amo você, mas falta em você o vento do Espírito sobre a tua vida, porque quando o Espírito Santo vier, você vai ter um discernimento espiritual. Você vai compreender as coisas, você vai começar a se sentir extremamente livre na presença. Você não sabe de onde ele vai vir, mas você vai ouvir um som, você vai ver pessoas sendo quebrantadas, você vai sentir algo diferente. Na quinta-feira de tarde eu estava orando e tenho orado por isso, e quando a irmã Estela foi tomada aqui naquela tarde, Estela, eu falei: Senhor, isso é resposta de oração. O Espírito do Santo de Deus, ele vem, ele toma a gente. A Damiana não está aqui, mas eu adoraria dar a ela como exemplo, em que ela dizia: pastor, eu assisti o culto, era tudo comum, mas quando comecei a buscar de Deus, eu ouço qualquer canção, eu caio em prantos, porque há um vento diferente vindo sobre minha vida. Deus está vindo, Deus está fazendo, e Ele quer soprar sobre nós um vento sobrenatural na nossa vida. E nós precisamos estar atentos, porque nós precisamos dar lugar a isso. Nicodemos, se você entender que você precisa do vento de Deus, você vai parar de falar e vai começar a testemunhar isso. Vai testemunhar isso. Eu acho que o meu maior medo, irmãos, e talvez não há de ser o seu, mas o meu maior medo é de abrir a Bíblia e pregar uma coisa que eu nunca experimentei. Isso é a coisa que mais me dói. É contar e falar de algo que eu nunca experimentei. E o que nós mais vemos hoje são pessoas te prometendo a chegar a um lugar que eles nunca foram. São pessoas te convidando a enriquecer de uma tal maneira que eles nunca chegaram a enriquecer. São pessoas dizendo para você que você pode prosperar com muito esforço, mas eles nunca se esforçaram para isso. Sempre já esteve ali pronto na mão deles. Mas uma coisa que me encanta o coração é que existem pessoas como eu, que antes eu via isso e não entendia, não compreendia, queria experimentar, mas a minha mente estava em Deus, mas o meu coração não estava no Espírito. Meu coração era duro, até o momento em que do céu veio uma bigorna sobre a minha vida, e ali eu comecei a abrir meu coração e falar: Espírito Santo de Deus, se o Senhor é real, eu quero que o Senhor fale comigo. Se aquilo que o pastor está falando é verdade, fala comigo. Eu te desafio, faça isso. Se há em você alguma dúvida, se há curiosidade, se não há compreensão, faça isso. Não adianta eu entender tudo e nunca experimentar aquilo que está sendo dito. Porque eu fico pensando, gente, só maluco, no tempo da perseguição, só um louco chegaria diante de um soldado e diria: eu creio em Jesus sim. E o soldado vai dizer: olha, se você confirma isso, você vai ser preso. Tem certeza disso? Sim, eu creio em Jesus, sim, eu sou cristão, Ele ressuscitou, eu tenho Cristo na minha vida. Você vai morrer, você tem certeza disso? Não nego. E eles eram colocados para serem mortos. Somente um louco diria isso, ou um louco, ou alguém que tinha tanta certeza daquilo que sentia, que ele dizia: eu morro, e morro com vontade,
porque eu não abro mão do que eu estou sentindo. Eu sinto a presença de Deus. É isso. Olha, você vai ser preso. Eu sinto a presença de Deus. E é isso que motiva a estar diariamente sendo perseguido. Eu sinto a presença de Deus. E antigamente, irmãos, era difícil. Hoje está muito mais fácil. Graças. Hoje está muito mais fácil. Mas a perseguição que nós sofremos, ela é ideológica. A perseguição que nós sofremos, ela é política. Hoje em dia não pode mais pregar qualquer coisa, não pode dizer qualquer coisa. Hoje em dia, você dizer que é cristão parece que é até uma ofensa para os outros. Lá vai o alienado. Mas aquilo que eu sinto, irmãos, aquilo que eu experimento, aquilo que eu desfruto nos meus lábios, quando você experimentar, vai fazer todo sentido. Vai fazer todo sentido. Mãe, por que você está indo para a igreja? Se você entender o que eu sinto, você também vai. Marido, por que marido chega, mulher, vai agora para a igreja? Se você entender o que eu sinto, você também vai. E às vezes a gente quer convencer os outros com textos, não, sente. Eu posso chegar para o Pedro com chocolate e falar, não, Pedro, eu estou tentando te dizer, é isso. Não gasta tempo discutindo Bíblia. Fala para a pessoa, eu sinto uma coisa, nossa, que quando eu oro, vem uma paz que excede a todo entendimento. A graça de Deus me toma de uma tal maneira que eu sinto meu corpo tremer, eu começo a chorar, eu começo a sentir uma vontade de gritar. É algo diferente. Sentir o Espírito Santo é algo diferente. A verdade é, irmãos, é que eu tenho orado faz um tempo sobre isso, Senhor, e é uma palavra que Deus colocou sobre mim. É desafiadora, mas eu tenho orado muito para que o vento de Deus venha sobre nós. E eu tenho orado e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai vir sobre nossa igreja e vai ser um tempo diferente. São 6 meses que eu tenho orado por esse propósito. Senhor, vem com o seu vento, para que enquanto nós começarmos a orar, as pessoas no seu lugar comecem a entender o que é a Bíblia além das palavras. Elas comecem a desfrutar, elas começam a sentir algo diferente. Vir ao altar, vir ao apelo, não é simplesmente eu vou porque foi um chamado, mas é um mover diferente. Senhor, eu vejo o teu Espírito, eu quero vivenciar isso no meu dia a dia. Senhor, se o Senhor é real, se isso que o pastor falou é verdadeiro, se no exemplo dado é comer esse chocolate, eu quero isso hoje. Eu quero desfrutar isso, eu quero entender isso. Então hoje eu começo dizendo para você, em nome de Jesus, o Senhor vai vir com vento sobre nós, e que você esteja com o coração aberto para que você passe a desfrutar algo que você nunca desfrutou antes. E se você já desfruta, se você já come desse saboroso chocolate, então diz, Senhor, eu quero mais um novo. Eu quero um sabor diferente, eu quero algo que eu nunca comi antes, eu quero vivenciar coisas que eu nunca vivi na minha vida, eu quero orar de manhã e sentir algo diferente, eu quero ler a Bíblia e o Senhor, Deus é maior do que o seu próprio livro. É isso. E o maior exemplo disso está no nosso dia a dia. Quer ver uma coisa? Quem vai almoçar em casa hoje aí? Levanta a sua mão. Quem já preparou o almoço, deixou preparado? Você deixou, Ione? O que vai ter de almoço hoje? Fala para nós. Me diga, vamos comer lá, hein? Eita glória, hein? Manda o marido preparar mais. Brócolis, peito de frango, arroz e feijão. Para a Ione fazer tudo isso, o que ela tem que fazer? Ela tem que separar cada alimento e ali começar a fazer, e no final vai trazer aquela linda e maravilhoso prato, e ela vai poder desfrutar, saborear, uma maravilha. Que horas que é o almoço lá, Ione? Gente, vai dar 1 hora, a gente vai para casa, se arruma e vamos para casa da Ione, que vai dar tempo. Veja, ela preparou tudo. E quando a gente olha a Ione fazendo, parece que está tudo bagunçado, né? Está tudo bagunçado, o peito aqui, o negócio ali, o peito de frango ali, o negócio ali, você olha, meu Deus, que bagunça. Mas quando a gente chegar na casa da Ione, eu profetizo, a gente chegar na casa da Ione, ela vai colocar no prato, vai estar tudo pronto. O que eu quero dizer para vocês é que
quando eu digo que o vento de Deus vem sobre nós, é que ele já vem pronto, mas nós temos que preparar o nosso ambiente. Prepararemos o nosso coração para que venha e a gente tenha o prazer de provar isso. Irmãos, Deus tem coisas novas para nós. Meu coração queima ao dizer isso, eu me alegro ao dizer isso. Deus tem coisas novas para nós e nós temos que estar abertos para aquilo que Deus vai fazer. Esteja com o coração aberto. Comece a orar: Senhor, eu não entendo, eu não compreendo. Pastor, uma vez eu li a Bíblia, eu chorei e foi uma sensação tão antiga. Então ora para sentir isso de novo. E Deus vai falar com cada um de uma maneira diferente. Mas eu te digo uma coisa: não aceite o raso. Não aceite o raso. O que eu quero dizer com isso? A Ione pegou um pequeno pedaço e experimentou. Depois ela pegou um outro pequeno pedaço e experimentou. Eu não vou ser ousado de fazer isso com ela, mas se fosse eu vou pegar a barra inteira. Que a gente é educado, né? A gente quer ser um pouco elegante. Mas, meu amigo, cai para dentro da barra inteira. Em casa, sem ninguém ver, não é verdade, Luciano? Em casa, sem ninguém ver, vai tudo. Um pedaço assim, né? É ruim, tô fora. Senhor, eu não quero pegar, eu não quero um pouquinho, eu quero muito. Eu quero a maior fatia desse bolo que você puder me dar. Eu quero experimentar isso com prazer. Isso queima no meu coração. Então, irmãos, em nome de Jesus, coloca de pé junto comigo. Hoje, a palavra inicial é isso. Olha, Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, se falta algo, você conhece tudo, de A a Z, você é fera, você é 1000, mas você precisa do batismo do Espírito. E o batismo do Espírito é algo que você tem que se dedicar a isso. Nós temos que cavar, nós temos que buscar. Senhor, eu quero que o teu Espírito, que diz que é o Consolador, vem falar comigo. Se seu Espírito é uma pessoa, fala comigo. Esse vento, Senhor, eu quero sentir esse vento. Pai, eu quero sentir isso, porque vai vir vento contrário sobre nós. E se prepare, porque isso faz parte. Mas o que vai fazer com que eu caminhe como um búfalo é estar cheio do Espírito de Deus. Enquanto uns queriam fugir da tempestade, Jesus se levanta e dá ordem à tempestade. Esses somos nós. Homens e mulheres que vão dizer: Senhor, eu declaro em nome de Jesus que todo inimigo se levanta, há de cair por terra. Toda flecha contrária há de cair, porque a minha casa pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, e eu não admito que venha contrário a mim. E se vier, vai vir para cair, porque nós vamos enfrentar no sopro de Deus, no vento do Espírito Santo. É isso. E isso tem que motivar a gente. É ler e dizer: Senhor, eu quero vivenciar isso. O que fez que um pai levasse um filho para o monte, para o sacrifício, que loucura que deu nesse pai de fazer isso, é porque ele sentia, ele sabia quem era Deus, ele sentia, ele entendia o que era isso. Não é só letra, vai além, ele mexe, ele move, faz coisas que a gente não compreende, além do nosso entendimento. Senhor, eu quero vivenciar isso. Feche seus olhos junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ser como homens como Nicodemos, que conhece de A a Z tudo, mas nunca experimentou, nunca vivenciou. Nessa manhã, Senhor, nós queremos te dizer que nós queremos experiências. Se o teu vento está vindo, e como eu tenho profetizado, e o Senhor colocou no meu coração, se o teu vento está vindo sobre essa igreja, Senhor, que nós, cada um, possamos dizer: Pai, eu tenho talvez medo, eu tenho insegurança, eu não entendo, eu já tive uma experiência lá atrás, há anos eu não vivo. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos corações para o que vai vir. Abre os nossos corações para o que vai vir, e que o Senhor nos faça experimentar a tua presença, um deleite, uma paz que excede a todo entendimento. Vem com a tua paz sobre nós, vem com o teu Espírito sobre nós, que possamos cavar e cavar para firmarmos a nossa fé na rocha, e ali o Senhor vir com algo diferente. Senhor, nós cansamos, Senhor, de ler, entender a embalagem e nunca experimentar o sabor do que a tua palavra diz, Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém, e amém, e amém. Amados, enquanto eu orava, eu me lembrei de uma coisa
E talvez vale a pena contar isso. Só vou contar porque eu senti do Espírito. Você sabe que quando eu comecei a ter experiência com Deus, comecei a expulsar demônio, comecei a ter experiências sobrenaturais, mas eu cometi um pecado, um erro, que aquilo me pesou tanto, que eu fiquei eu tenho 8 anos de ministério, eu fiquei durante 5 anos sem os dons espirituais, 5 anos sem sentir Deus falando comigo, 5 anos, como pastor, pregava, e as pessoas diziam: pastor, que palavra abençoada, mas dentro de mim eu não sentia aquele conforto, porque por mais que tenha sido bênção para eles, não foi algo que me motivou, porque quando você sente uma experiência sobrenatural, você vai sempre medir a sua vida com Deus a partir daquilo. Aquele velho ditado: quem come, eu vou usar o exemplo do carro que eu acho mais produtivo, quem anda de Uno, experimenta uma Ferrari, o que ele quer para a vida? Ele vai querer: não, eu quero continuar andando de Ferrari, eu não quero voltar para o Uno, eu quero continuar na Ferrari. Quando você experimenta algo com Deus e depois você perde isso, você quer algo similar àquilo que você já vivenciou. Eu fiquei 5 anos sem sentir nada de Deus, 5 anos, e palavras vinham contra mim. E quando eu queria me posicionar espiritualmente, o demônio chegava para mim e falava assim: você se lembra daquele pecado? Você não tem autoridade para orar. E eu me acovardava sempre, Marilane, com medo de orar, porque eu achava que eu não tinha mais autoridade, porque eu achei que você perdeu. Até um determinado momento eu tive a graça de ir para um evento, e no meio de milagres, no meio de cura, no meio de tanta coisa, eu olhava para aquilo e eu via pessoas sendo curadas de câncer, pessoas cadeirantes saindo da cadeira e começando a pular, e eu olhei para aquilo e falei: Deus, eu estou vendo, mas eu não estou sentindo. Eu vejo isso, eu vejo aquilo, mas eu não estou sentindo nada. Pai, eu preciso voltar a sentir. E ali eu ajoelhei, comecei a orar, clamar, chorar, e falei: Deus, eu não quero ir embora sem sentir algo. E depois da minha oração, o Espírito Santo me falou algo. Ali eu pedi perdão, e depois dali, irmãos, eu voltei a sentir muito mais do que eu sentia há 5 anos atrás. Talvez o que nos impeça de sentir esse vento de Deus são coisas que nós não abrimos mão ainda. São situações que vivenciamos que talvez a gente diga: eu não tenho direito ao perdão de Deus, eu não me acho digno de vivenciar isso. Tenho traumas lá atrás, tem pessoas que eu não perdoei. Talvez eu não vá sentir esse vento que o pastor está dizendo. Talvez eu vá dizer: vento de Deus, fala comigo, né? E eu não vou sentir nada, porque no meu coração tem coisas que eu ainda não tratei. Mas eu te digo, em nome de Jesus, se você colocar isso em oração, o Espírito Santo vai falar com você, vai te convencer de liberar o perdão, e a partir dali você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer você sentir. Você precisa, irmãos, eu sei que é duro dizer isso, mas tem coisas que nós temos que liberar, porque se a gente não liberar, a gente nunca vai vivenciar. A única coisa que fez com que a Ione tivesse autoridade de falar a respeito do chocolate é porque ela abriu e experimentou. Tem coisas que nós precisamos abrir mão para poder experimentar o novo de Deus. Dê a mão para a pessoa do seu lado. Vamos orar mais uma vez? Fecha o corredor com as mãos dadas, podemos fazer isso? Amém? Senhor, nós queremos mais uma vez voltar a Ti em oração para Te dizer: Deus, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, Senhor. Pai, tira de nós todo o peso, tira de nós toda a culpa, tira de nós as palavras contrárias, Senhor. Porque o que nos impede de vivenciar o novo de Deus, as experiências com o Teu Espírito, é um coração duro, é uma mente fechada para o agir do Teu Espírito.
Senhor, às vezes a gente olha, a gente não entende, como Paulo vai dizer, quem não está no Espírito não consegue discernir as coisas. Pai, nós sabemos que Teu Espírito é além de simplesmente chorar, de sentir uma coisa sobrenatural, de uma paz. O Teu Espírito nos traz discernimento, o Teu Espírito nos traz palavras corretas, o Teu Espírito nos traz inteligência, nos traz ideias novas. Senhor, o nosso Deus é um Deus que criou os céus e a terra. Se tem alguém aqui nesse mundo que é criativo, é o cristão, Senhor, porque nós somos filhos do Deus Criador. Então o Senhor libera sobre nós ideias fascinantes. Senhor, o Senhor quer nos levar a experimentar algo novo. O Senhor quer derramar sobre cada um de nós o vento do Teu Espírito, para que possamos vivenciar coisas novas. Mas para isso, nós abrimos o nosso coração, e como igreja, nós declaramos em nome de Jesus que caia por terra tudo aquilo que nos impede de experimentar algo novo da parte de Deus. Experiências novas, Senhor, porque não dá para ter uma Bíblia, ler a palavra, olhar homens de fé e dizer: como eu gostaria de viver isso, Senhor. E o Senhor está dizendo: você pode, se você orar, se você falar, se você abrir o teu coração, você pode viver muito mais do que eles viveram. Então, Senhor, vem com o Seu vento sobre nós, e que caia por terra tudo aquilo que nos impede de experimentar o novo de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Estenda a sua mão, que a graça de Deus, o amor do Deus Pai, o amor do Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje para todo sempre. A igreja diga amém. Você pode aplaudir, Senhor, amém?